Estamos mais uma vez aqui no estúdio do Muratori Podcast. Ele tem o apoio cultural, o apoio aí de funcionamento, vamos dizer assim, das empresas Escola São Paulo, Carlos Papelaria, Levate Tecidos, e estamos em conversa avançada para que, acredito, breve esteja conosco também a Drogaria Modelo. Nós estamos aqui com um compromisso de transmitir, de conversar, de aprofundar questões. E uma das questões que está aí rolando na cidade, está latente em todo o nosso município, em toda a nossa população, e é de conhecimento regional e também de conhecimento nacional, porque foi bem divulgado na imprensa nacional também, a deflagração da Operação Catarse. É uma operação do Ministério Público de Minas Gerais, a princípio, que propôs a ação, uma investigação que a doutora Marília vai conversar conosco, já lembrou que é uma investigação muito ampla e já, podemos dizer, antiga, desde 2012. Por aí, né? Ela vem acontecendo, mas em novembro de 2021 aconteceu então uma conclusão de uma etapa que foi confisco de material, que foi bloqueio de bens, que foi prisões, afastamentos, né, na nossa cidade e em outras cidades da região também essa operação abrange. Bom, como eu disse então, o que está latente e o que está causando certa indignação na cidade, nos moradores, sobretudo nos eleitores, é que um vereador de Muriaé, que está afastado, continua recebendo. Isso nós conversamos em off, é coisa da justiça, a justiça está determinando isso e não é aqui objeto da nossa conversa. O objeto da nossa conversa é que doutora Marília Maria da Fonseca, e aí eu quero permitir aqui, até pela proposta do nosso Muratori Podcast de informalidade, te chamar de Marília, mesmo porque a sua representação junto à Câmara é como pessoa física. Então, eu gostaria, Marília, que você dissesse para nós o que levou você a peticionar, a apresentar, protocolar na Secretaria da Câmara Municipal de Muriaé o pedido de cassação desse vereador, no caso, Carlos Delfim. Elias, é um prazer, viu, estar aqui conversando com você. Inicialmente, eu parabenizo você, né, por esse belíssimo projeto, né, de comunicação virtual que, muito embora eu não seja tão moderna, né, mas eu vou ter que me render ao modernismo. Nós somos modernos iguais, porque a gente equivale aí, né? É verdade, mas de qualquer forma, né, é um belíssimo projeto de comunicação e, né, parabenizar também, né, os seus apoiadores por acreditar, né, que você tem a capacidade, né, e o conteúdo de dignidade para fazer um projeto sério, comprometido, viu? Eu inicialmente quero fazer essa introdução, né, e comunico, né, aos internautas que nos escutam, quando eu me propus a fazer esse procedimento da representação contra o vereador Carlos Delfim, que eu dei o nome, né, de cassação de mandato de vereador, confesso a você que não é nada confortável, viu? Não é... As pessoas podem até, é corajosa, isso não é coragem, isso é indignação. Indignação. Né? Porque eu sei, né, que o que corre no judiciário não tem nada a ver com o que vai processar a Câmara Legislativa.
E sei também, né, por eu militar na área do direito, que quando ele adquiriu o direito de receber os subsídios dele, não é que ele esteja errado, não, e nem a justiça de conceder. Isso a lei autoriza, isso é uma determinação legal. Então, como ele não está em caráter definitivo, né, condenado, ele tem o direito ao subsídio. Ocorre que tudo isso, né, pensando em tudo isso, e aí entra a minha indignação, eu não consigo conceber essa ideia, né, de que isso é moral. Eu posso até conceber a ideia de que isso é legal, mas não é moral. De outra forma também, se você pega, né, as leis e as normas da Câmara Legislativa, você percebe que também não é legal, né? Porque a Câmara ela tem recursos na lei para discutir a situação do vereador Carlos Delfim. E ela não poderia ter se omitido disso. E mesmo porque, estou lembrando agora, Marília, a lei orgânica do município, ela diz que Muriaé, né, o município tem 17 vereadores. E nesse caso está com 18. 18 vereadores. Então é uma violação de lei, Exatamente, né? É uma violação. E se a gente parte, né, para um outro entendimento, que é o que leva à indignação, eu quero sempre frisar, ter proposto a representação. Elias, se você toma, né, um salário de vereador, que a discussão eu não vou fazer agora se ele é alto, se ele é baixo, eu vou fazer especificamente de um salário a mais, que está saindo dos cofres públicos, está saindo dos impostos nossos, das pessoas, né? Que também eu acredito que quem tem conhecimento da situação, eu acredito que esteja da mesma forma indignada. Se você pega um salário de R$ 12.000, que me parece que é o salário aproximado, que com bruto, né? Com bruto, depois né? Tem os descontos. Exatamente. Nós podemos arredondar para 10 mil. Né? Sim, líquido, né? R$ 10.000, você paga um médico, poderia, né, estar disponibilizando mais um médico, isso aí eu já ouvi, né, de muitas pessoas dizerem. Você pode pagar, se não pagar para o médico, você pode ir além, né? Você pode pagar 5 enfermeiros, talvez, né? Você pode pagar 7 auxiliares de enfermagem. Então, se você tira, né, cada um no seu vencimento, na sua capacidade de salarial, você percebe que é um salário que ele não está bem empregado. Porque, querendo ou não, né, o que a gente apurou, e aí a gente tem, né, eu volto até na esfera judiciária, na esfera onde os processos correm, nós temos 3 varas judiciárias que correm processos de improbidade administrativa. Nas 3 varas? Nas 3 varas. Então vamos deixar isso claro até para o nosso internauta. É o processo de improbidade e outro é o processo criminal. Criminal. É diferente. Em todos, nos processos de improbidade, tem mais vereadores sendo investigados. Vereadores ou ex-vereadores. Exatamente. Tem empresas tem, né, postos de gasolina, monte, né? A apuração, ela trouxe muitas questões, né, coisas complicadíssimas, né? E está na mão do judiciário para resolver essas questões. Agora, quando eu fiz a proposta da cassação, eu peguei a lei orgânica. Isso que eu queria te perguntar. Bom, indignação, né? A população está ficando cada vez mais indignada, mas isso não caça vereador. Não. Legalmente falando, quais são os pontos que você se apoia, que você baseou para propor fazer essa petição de cassação? Sim. O município, ele tem, quando o município existe, né, e a Câmara Municipal existe, ela cria mecanismos para ela, né, se ajeitar. O município cria a lei orgânica,
né, que é como se fosse um instrumento, Uma né? Constituição, Constituição Nacional, né, do país, Constituição Exatamente. Estadual e a Uma Constituição municipal. municipal, que dá o nome de lei orgânica. E, e a Câmara Legislativa, ela constrói o regimento interno. É através desse regimento interno que ela vai se nortear, né, para Todo o funcionamento do Legislativo. Exatamente. E lá no artigo 25 do regimento interno, fala lá no inciso 2, né? O caput fala assim: perderá o mandato o vereador que utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. O que é improbidade administrativa? Exatamente isso, que o vereador violou, né, de não respeitar o eleitor, interno, não só o regimento interno, mas ele não respeitou o eleitor que confiou nele, né? Quando o vereador é eleito, ele faz o juramento que ele vai ser honesto, ele vai ser íntegro, ele vai ser probo. Cuidar da coisa pública, da coisa pública. Exatamente. Isso. E proceder de modo incompatível, que é o que a gente está falando, com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Então, são questões que se misturam, por quê? Porque a gente está falando de improbidade administrativa, né? Então, as pessoas precisam compreender o que está sendo apurado e que a Câmara já podia e já devia, né, fundada nesses princípios legais, né, no artigo 25 da lei do regimento interno e no artigo 67 da lei orgânica, que é exatamente, né, uma repetição, a lei orgânica fala, do município também, né, perderá o mandato o vereador que utilizasse do mandato para a prática de ato de corrupção, que proceder de modo incompatível com a dignidade. Então, um fortalece claríssimo, o outro. Claríssimo. Claríssimo. Não tem uma letra diferente. Então, a Câmara, com todo respeito, né, ela foi omissa. Para mim, isso é uma omissão, porque a Câmara ela não precisava nem, muito embora a própria lei orgânica, né, autorize, né, quem são os atores que pode propor um procedimento dessa natureza, mas a Câmara ela se omitiu. E mais, eu acredito. Porque antes dessa petição existem, né, essa lei orgânica, existe o regimento, portanto, se 3 meses, 4 meses que o vereador está afastado, a mesa da casa não tomou providência nenhuma, ela está sendo negligente. Negligente. Porque não está cumprindo o que a lei está dizendo. Exatamente. E a gente tem ouvido falar, né, que o presidente da Câmara ficou extremamente, né, eu diria que talvez eu vou usar o termo indignado, porque aí eu vou tirar o meu sentimento, né? Não sei se foi o mesmo dele, mas ele disse que cumpriu a ordem porque era uma ordem judicial. O que ele fez? Quando ele recebeu a ordem judicial para pagar mais de 50 mil atrasado que o vereador tinha direito, e a partir de então pagar os salários, né, o subsídio que dá o nome... Regularmente, né, mensalmente. Exatamente. Eu tenho comigo, não é possível que a Câmara, né, a maioria dos seus pares, ou a maioria absoluta, tenha concordado com isso, porque é um absurdo, é um absurdo. A gente começa a entrar no meu próximo questionamento já, porque seria o que eu queria perguntar isso. A partir desse protocolo, que foi dia quinta-feira, sexta-feira... Né? Foi sexta que eu protocolei, foi. Eu tenho aqui a data. Sim. A data do protocolo, foi dia 2.
a partir desse protocolo, qual que é a sua expectativa? O que que você espera que a Câmara, no caso, a mesa, né, com a sua advocacia, quais são as providências que você espera? E que também deve ser agora, a partir de já, a expectativa do eleitor, de toda a população. Esperar o quê? Elias, eu espero que a Câmara assuma o papel dela, né? Porque se ela tem elementos suficientes, eu juntei, né? Eu tenho aqui, eu até falei que são 3 varas, né, em Muriaé que tramita os processos, né? Você pode ver aqui que é uma relação, né? Isso aqui foi uma pesquisa que a gente conseguiu, né, introduzir para apresentar a representação, A a né? justificar, né? São a segunda vara e a terceira vara civil são 2 ações. Todas ação civil de improbidade administrativa, aí tem o inquérito civil, né, as portarias do Ministério Público. Tem uma questão que envolve, né, uma funcionária na questão da rachadinha que já não tem mais segredo de justiça, né, que é a transcrição que foi feito nessa fita, comprovando, né, que o diálogo entre o vereador e a funcionária é real. Real, né, já está periciado. Já está periciado. Então, a Câmara tem elementos, na minha concepção, na minha compreensão, a Câmara tem elementos para ação, né? E se a Câmara não tem essa disposição, nós precisamos, né? Eu penso que a sociedade civil, né? Os eleitores, né? As pessoas que conseguem ainda, meu Deus, indignar de alguma forma, você entendeu? Eu não consigo, confesso a você, né? Eu tenho o maior respeito pelo Poder Legislativo, né? Eu penso que é um dos instrumentos que nós, eleitores, temos, né, para ter uma vida em comunidade, em sociedade melhor, né? Porque são eles que nos representam. Pois é, a Câmara tem lá, dentro das suas comissões permanentes, a Comissão de Ética. Essa petição agora, o presidente da Câmara só vai encaminhar para a Comissão de Ética? Esse é o processo? Como eu encaminhei ao presidente da Casa, que é a alternativa que a lei, né, determina também, eu acredito que a partir de agora, por essa mesma lei, ele vai se basear. Aí vai ter uma comissão de ética, né? Que vai apurar. Mesmo porque ele tem a sua defesa, né, Maria? Sim, sim. Ele tem liberdade para se defender. Sim, sim. Né? Ele tem Mas direito ao contraditório. E tem que dar. Sim. Tem que dar. Ele tem o direito de defesa. Eu não estou aqui, né, querendo ninguém cruz, não. Ele tem o direito ao contraditório. Agora, o que nós temos, né, em andamento contra o vereador não é nada confortável, né? Eu não consigo imaginar que os elementos, né, que estão abertos para apresentar, né, aos pares da Câmara para discutir se o vereador Carlos Delfim foi improbo, né, foi indigno, foi desonesto, foi dentro dessas circunstâncias, né, dos elementos, né, do que é probo, inclusive, eu não sei mais o que tem pela frente Sim. da sociedade. Eu estou imaginando aqui que uma das justificativas, não se foi proposto o processo de cassação porque está se esperando resolver na justiça uma sentença condenatória ou, né, não condenatória e tal, mas uma coisa é o processo na justiça, outra coisa é o processo político. São né? distintos. Totalmente distintos. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Completamente, porque a Câmara, é por isso que ela tem instrumento legal de ação. Né? E é um poder. Poder. Tem o Poder Judiciário que está lá apurando, com auxílio do Ministério Público, que foi quem propôs a ação. Sim. E tem o Poder Legislativo com as suas autônomo, regras. Totalmente autônomo. Tem
condição de tomar E essa tem posição. os mecanismos da lei, tem todos os mecanismos da lei, ele é autônomo, ele pode, ele deve, ele está omisso. Eu quero sempre frisar, a minha indignação também, né, é por essa omissão da Câmara Legislativa. Eu quero crer que, a partir desse deslanchar aí, dessa proposição, a população vai estar mais atenta, né? E principalmente a partir dessa publicação nossa, eu acredito. Mas o que você diria para o eleitor, para a população? Qual a posição dela? Ficar sentadinha, aguardando que as coisas... Então, procurar saber o que está havendo. O que você diz? Elias, eu fico até meio preocupada, né, de pensar, né, ou então fazer alguma recomendação ao eleitor ou ao cidadão, né, ou, por conta da minha indignação. Eu tô tão corroída, né, pela minha indignação frente a essa situação toda. Eu tô numa tristeza que você não tem noção, né? Às vezes eu não devia nem... Eu falo, Marília, você é muito impetuosa, você devia limitar algumas coisas. Eu sou mesmo, né? Eu tenho essa... A emoção às vezes toma conta, mas eu tenho que deixar claro que a minha percepção é que na sua petição você não usou nada dessa emoção. Não. Você usou justamente o seu lado de pesquisadora, de lei, e você argumentou, Sim. né? Você não colocou nada de não tem emoção. nada de emoção. Então é emoção pessoal que você sente depois do papel pronto ali, tranquilo, a gente sente isso. Sim, né? Inclusive, né, a introdução é muito clara. É fato público e notório que o representado no dia 12 de novembro foi alvo da operação denominada Catarse, que a gente já falou no início, realizada pelo GAECO, ocasião em que foi preso. Tá? E ele está livre com tornozeleira, né? Ele está livre com tornozeleira. Então, ele está não livre. Ele está sendo monitorado pelo judiciário. E não está legislando, não está participando da vida legislativa. Não. Então, vamos imaginar que ele esteja em casa, de bracinho cruzado, esperando o seu vencimento cair na conta. Exatamente. E aí entra o que eu falei antes. A indignação. É o direito dele. Pleitear. Né? De pleitear. Só que a Câmara não pode concordar com isso. Ela tem instrumento legal para falar com o vereador. Vereador, nós temos aqui, independente do que o judiciário está apurando, nós temos aqui material de convicção para nós, não só convicção, mas certeza de que o senhor agiu com improbidade à coisa pública. Está ficando bem claro, né? Naturalmente, quem vai bater o martelo, quem vai sentenciar é a justiça. Sim. A civil, no caso de improbidade, a criminal, no caso de crime, e a gente vai aguardar. Sim, e aí a Câmara precisa agir, porque ali são 17 vereadores. E estamos pagando 18. Estamos pagando 18. Para caçar um vereador, a mesma lei fala que precisamos de 2/3 desses vereadores. 12 vereadores. Precisamos de 12 vereadores. Eu não consigo pensar que não temos dentro da Câmara Municipal 12 vereadores indignados com isso. Ou que venha a se indignar. Ou que venha a se indignar. Porque ele pode, não, até agora, mas depois, agora sim, eu acho que tem um absurdo e tal. Pois é. Só lembrando, Marília, que nós citamos aqui GAECO. GAECO não é um bicho de 7 cabeças, é um grupo especial de promotores do Ministério Público de Minas Gerais, e que é designado essas operações, essas investigações mais especiais, e que abrange não só Muriaé, a base é Visconde do Rio Branco, então a promotoria, a promotora de Muriaé auxilia essa base em Visconde do Rio Branco. Exato. E essa mesma operação ela está sendo executada em, se não me falha a memória,
em mais 6 comarcas. São algumas cidades, alguns eu municípios da nossa região que eu não vou me atrever aqui a dizer, mas é isso. Eu não sei é... que quando o GAECO entra, né, é porque já tem no ar já muita coisa acontecendo, porque ela sempre trabalha com sigilo, né, sempre com sigilo, porque, Correto. né, não pode fazer as divulgações porque é a forma como o GAECO trabalha. Então, se chega, né, no ponto que chegou, foram muitos anos de investigação, né? Você vê que começa a surgir as primeiras coisas, 2012, 2013, 15, 18, 20, 21 é que deflagra Pois é. realmente a operação. Então, ela tem para... E quando se deflagra uma operação é porque É o que eu já ia falar. tem indícios. Para se deflagrar uma operação dessa natureza, tem que ter muita materialidade. Não é só, são subsídios, é coisa mesmo que já está concreto. Porque eles não fariam simplesmente para envolver as pessoas, porque eles sabem o risco As também. denúncias já existiam. Exatamente. Bom, nós estamos aqui chegando ao final do nosso bate-papo, né? Que é, apesar de ser uma coisa tão séria, é o nosso compromisso. O compromisso do Muratório Podcast é tratar tudo com a altura do povo, a altura do eleitor, nesse caso, e quero fazer um apelo. Se você estiver assistindo pelo YouTube, no nosso canal Elias Muratório, não é inscrito ainda, que você dê uma clicadinha aí na palavra inscrever-se, aparece embaixo do vídeo, e também clique no sininho para receber aí notificações de novos vídeos, de novas matérias. Se você estiver ouvindo nas plataformas só de áudio, como o Spotify, que também já estamos distribuindo por lá, você passe a seguir, né, a gente lá, porque muitas informações vêm por aí. Marília, suas considerações finais sobre isso tudo? Elias, eu talvez, né, como sugestão, né, você tinha me perguntado antes, eu gostaria de pedir que as pessoas acompanhassem, ficassem atentas, sabe, tivessem interesse, porque são questões que lidam no dia a dia da vida da gente. Engano da gente achar que o que está acontecendo está distante da gente. Não está, não. Muito próximo. Está muito próximo da gente. É diretamente na vida da gente. Eu estava vindo para cá, eu passei aqui mesmo na sua rua, eu vi um moço, eu vi ali embaixo na rua, ele está cozinhando, Elias, numa lata, e botou um fogareiro ali, fogareiro sem, como é que falam? Tipo um fogão. De tijolo, De tijolo, como se fosse uma lata. Cara, é essa a realidade que nós estamos entrando. E aí você vê, né, um vereador que está afastado da função, recebendo o subsídio dele, que já nós declinamos anteriormente, em que circunstância, né? Aí vê a omissão da Câmara. Então, devemos ficar atentos, nós eleitores, nós cidadãos. Ah, eu não vou na Câmara porque aquilo lá é nosso lugar. Né? A casa é aberta. Até hoje, pessoas me perguntam, Elis, mas a gente pode assistir às reuniões da Câmara, sim? Claro que pode. Deve. A porta é aberta. Às vezes fica um vidro lá assim, mas se você empurrar, ela está aberta e tem que estar, porque a casa não é dos vereadores, a casa é do povo, do eleitor. Exatamente. E aí, Elias, eu trago para mim, né, essa ausência da Câmara, porque a gente também trabalha muito, né? A gente é envolvido com muitas questões, não só o trabalho profissional do dia a dia, né, mas a gente está sempre envolvido nos movimentos sociais, sabe, nos movimentos populares. São muitas coisas, são muitas atividades. Muitas atividades que a gente tem, mas um caso específico igual esse, né, que eu estou tentando ficar mais próxima, é por isso que eu fiz a proposição da representação. Eu chamo as pessoas, vamos ficar atentos, vamos acompanhar, sabe?
se a Câmara vai ter que analisar. De alguma forma a Câmara vai ter Alguma resposta ela tem que dar. ela vai ter que dar. Então vamos ficar atentos. E se demorar demais, a gente cobra essa resposta. Exatamente. Então é isso que eu quero, sabe? Isso. É para isso, né? Eu não fiz, quando eu falei, não é questão de coragem, não. Porque se fosse até pela coragem, eu não sou tão corajosa, não. Não penso ser. Ninguém de nós é tão corajoso, né? Não Às é? vezes a gente gagueja em muitas situações. Exatamente. É mesmo indignação. Eu gostaria muito de ver a Câmara assumindo o papel dela no caso específico. Marília, te agradeço mais uma vez a sua participação, essas informações e convido ao internauta para acompanhar conosco o desenrolar desse imbróglio aí que talvez breve tenha as suas conclusões. Um abraço e até a nossa próxima matéria, até o nosso próximo